A paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Sou o presbítero José Roberto e mais uma vez estamos juntos aqui, mais um sábado, em mais um encontro com a Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais este dia, por mais esta oportunidade. Agradecer ao pastor Elcio, que é o diretor-geral desta rádio, e também agradecer ao diácono Jean Carlos, que também, junto com o pastor Elcio, tem trabalhado incansavelmente para que essa rádio continue dando frutos como tem sido, que é a Rádio Web Eu Gospel Serrana. Boa tarde ao povo de Lages, povo de Santa Catarina e a todos que neste momento estão me ouvindo, não importa de onde você estiver, de onde você seja, boa tarde a todos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre 5 lições sobre a cura da sogra de Pedro. E o texto dessa lição de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, verso 38 e 39, que diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Somente esses 2 versículos. O contexto de Marcos e de Lucas nos mostra aqui que Jesus estava em Cafarnaum e foi para uma sinagoga no dia de sábado, onde um homem possesso de espírito imundo foi liberto. Ao saírem da sinagoga, na companhia de Tiago e João, foram para a casa de Simão Pedro e André. Chegando lá, encontraram a sogra de Pedro enferma e acamada. Pedro era um homem casado e sua sogra morava com ele. Vemos aqui que com isso, que Pedro era um homem zeloso para com seus familiares. E curiosamente, a primeira mulher que aparece no Evangelho de Marcos é a sogra de Pedro, e que ainda encontrava-se doente. Este é o relato de cura mais curto dos 4 evangelhos. Então hoje, através desses 2 versículos, desse pequeno texto que nós lemos, vamos aprender 5 lições, como eu já falei, que é o tema que podem extrair através deste texto bíblico. 5 lições sobre a cura da sogra de Pedro. E a primeira lição é que Jesus cura todos os dias. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Lucas 4:38. Porém não compete a nós marcar o dia e a hora para o milagre acontecer. Jesus estava saindo da sinagoga onde havia ensinado e libertado um homem endemoniado, e esse dia era sábado. Ao lermos os relatos de várias curas que Jesus realizou, muitos deles foram feitos no dia de sábado. E devido a isso, muitos líderes religiosos o questionavam, pois para eles, sendo o dia de sábado, dia de descanso religioso, e nesse dia era proibido trabalhar e também curar enfermos.
Veja uma das respostas de Jesus para eles a esse respeito quando curou o homem da mão mirrada. E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 11 e 12. Com isso em mente, devemos entender que não existe dia marcado para o Senhor Jesus operar um milagre em nossas vidas. Hoje mesmo pode ser o dia do seu milagre. Hoje mesmo pode ser o dia que Jesus quer te curar. Creia, não duvide disso. A maneira como o milagre vai acontecer também compete a Deus. Da mesma forma que não podemos estabelecer o dia e a hora em que Jesus deve operar o milagre, da mesma maneira não devemos dizer-lhe como agir. Temos como exemplo a cura de Naamã lá em 2 Reis, capítulo 5. A Bíblia nos fala que o profeta Eliseu simplesmente o manda mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele seria curado. A princípio, Naamã ficou decepcionado com o profeta e não quis obedecer, pois ele imaginava outra atitude do profeta para com ele. Mas quando obedeceu, ficou curado. Obedeça o que o Senhor nos orienta nas Escrituras e espere pelo seu milagre. É estando debaixo da obediência que as coisas acontecem, que o milagre se realiza. Outro exemplo aconteceu com os 10 leprosos, lá em Lucas 17, capítulo 11 ao versículo 19, capítulo 17, perdão, do versículo 11 ao versículo 19. Obedeceram a ordem de Jesus e no percurso o milagre aconteceu. É durante o processo que o milagre acontece. Enquanto você caminha na presença de Deus, Jesus vai operar o milagre na sua vida. Segundo aprendizado que nós tiramos aqui desse texto, ninguém está livre de ter problemas em sua casa. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Primeiro, Jesus disse que no mundo teríamos aflições. João 16:33. Ninguém está livre de problemas em seu lar. Seja uma crise conjugal, um problema financeiro, talvez um problema com filhos e até mesmo uma doença. Não é porque somos servos do Senhor que a crise irá passar por cima das nossas casas. Muitas pessoas leem a passagem bíblica em que o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus no Egito e acham que mal nenhum pode entrar em suas casas também. Ali foi uma situação específica, num momento histórico específico. Outra coisa, o anjo passou por cima das casas que estavam com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ou seja, passou sobre as casas dos que obedeceram à ordem dada por Deus. Muitos problemas existem em vários lares. Muitos problemas existentes em vários lares poderiam ser amenizados ou até mesmo sanados se obedecessem aos princípios pré-estabelecidos nas Escrituras. O problema é que muitos que se dizem cristãos andam na contramão da palavra e ainda querem a bênção de Deus sobre seus lares.
Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia também está cheia de homens e mulheres que enfrentaram problemas e dificuldades. A Bíblia registra vários problemas na casa da mulher. Havia doença na casa de Pedro. Ora, levantando-se, Jesus da sinagoga entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E rogaram-lhe por ela. Na casa de Jairo havia morte. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Marcos 5,35. Na casa de Marta e Maria havia decepção com Jesus. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na casa da mulher Ciro-fenícia havia possessão demoníaca, e partindo Jesus, dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus 15, 21 e 22. Como você tem lidado com os problemas em sua casa? O problema não é a crise que enfrentamos, mas como passamos por ela. Se passamos na presença de Deus ou longe dele. Se fomos nós os causadores da crise, se ela é circunstancial ou é por defendermos a nossa fé. Muitos dos problemas que os cristãos primitivos enfrentaram foi por causa da defesa da fé. E qual tem sido o seu problema? Terceiro aprendizado. Devemos levar os problemas até Jesus. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Alguém rogou a Jesus pela sogra de Pedro. Os discípulos imediatamente rogaram a Jesus que interviesse no problema que aquela família estava enfrentando. A palavra grega para febre, a mesma palavra para fogo. Mateus diz que ela estava ardendo em febre. Mateus 8,14. Lucas, que era médico, usando um termo mais técnico, diz que ela estava com febre muito alta. Depois do culto na sinagoga, Jesus e os discípulos caminhavam para a casa de Pedro. Como o almoço estava atrasado, naturalmente a conversa gira em torno da doente no quarto ao lado. Neste sentido, a cura é uma prova de que o Senhor não se esquece das famílias, daqueles que colocam em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6, capítulo 33. Uma pessoa doente gera em todos da casa comoção e angústia. Veja o que Paulo nos fala
Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Não deixe Jesus na igreja. Observe que Jesus estava na sinagoga e libertou um homem possesso. Mas quando os discípulos saem da sinagoga, levam Jesus com eles. Tem muita gente que vem à igreja, mas deixa Jesus na igreja. Não o leva consigo para casa. Por isso que quando vem a crise dentro de casa, ficam desesperados. Muitas pessoas têm agido como José e Maria, que esqueceram Jesus em Jerusalém. Lucas 2, 41 ao 46. Quando a crise chegar, seja ela qual for, procure Jesus e ele irá lhe ajudar. Não faça como o rei Acasias, que quando estava acamado procurou ajuda em Baal-zebub. 2 Reis, capítulo 1, verso 2 e 3. A solução do problema está em Jesus. Geralmente as pessoas buscam solucionar os seus problemas buscando outros recursos. Só quando não encontram a solução é que procuram Jesus. Mas devemos entender que todos os nossos problemas e a busca da solução deles começa em oração, ou seja, começa e termina em Jesus. E ainda que pareça distante, Ele, no momento certo, irá nos socorrer. Aleluia! Glória a Deus! O grande erro que tenho observado na vida de muitos cristãos é que eles têm uma visão romantizada da vida. É o famoso "e viveram felizes para sempre". Acham que o Senhor tem a obrigação de lhes abençoar como eles querem, independentemente da vida que levam. Esse ensinamento tem sido ministrado em muitos púlpitos. Quem ouve tais pregadores ficam felizes, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus deixou bem claro para nós: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias! Louvado é o nome do Senhor. Quarto ensinamento que nós aprendemos hoje sobre a cura da sogra de Pedro. As nossas causas impossíveis são possíveis para Jesus. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Jesus muda o homem de posição. De prostrado, coloca ele de pé. Se você está prostrado neste momento, Jesus está te colocando de pé. Levante-se. Ele está mudando a sua posição neste momento. A sogra de Pedro estava acamada. A palavra acamada no grego é katakeimai, que pode ser traduzida por estar prostrada. A sogra de Pedro não tinha forças para reagir nem diante de Jesus. Ela provavelmente queria se levantar,
mas não tinha forças para isso. Quantas vezes talvez você tenha tentado se levantar, mas não encontra forças? Eu quero te dizer que Jesus está te levantando agora. Jesus está mudando a sua posição. Quantas vezes as nossas forças se esvaem e não conseguimos reagir a nada? Se não houver uma intervenção de Jesus, nós iremos morrer prostrados, pois pela nossa livre e espontânea vontade é impossível reagirmos e nos levantarmos. Só há uma coisa que precisamos fazer: deixar o Senhor Jesus entrar onde estamos e pedir que Ele repreenda todo o mal e que nos tome pela mão. Pois para Jesus não existe doença incurável, porque Ele é o Deus do impossível. Essa febre, pelo que tudo indica, era causada pela malária e muitas vezes levava ao enfermo à morte. Mas veja o que Jesus fez, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando a servi-los. O resultado foi que a febre a deixou. Toda a infecção foi neutralizada pela ordem de Jesus Cristo. A cura foi imediata. A cura foi instantânea. A febre psicossomática. Há muitas pessoas hoje ardendo em febre devido a uma infecção no seu sistema emocional e até espiritual. Por isso, muitos estão ardendo em ira, em ódio, em rancor e mágoas. Tudo isso acaba gerando em nosso corpo febre e não poucas doenças. Esse tipo de febre e doença é chamado de doença psicossomática, porque as emoções estão doentes. E devido a isso, nós encontramos lares doentes, igrejas doentes, pessoas doentes, porque há uma infecção, muitas vezes generalizada, no sistema emocional e espiritual da pessoa ou das pessoas. Quando isso ocorre, devemos buscar em Jesus a solução. Não devemos ficar remoendo mágoas, tristezas e as mazelas. Temos que levar a Jesus esses problemas e pedir socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso advogado fiel. Quinto aprendizado que nós tiramos hoje desta lição, desse texto. Servimos melhor quando estamos curados. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Não há doença que o Senhor não cure. Ele é o Deus do impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Assim como não há mágoas que o Senhor também não sare. Jesus está sarando essa mágoa agora no teu coração. Não basta conhecer a medicação, é necessário tomá-la. Jesus é o meu e é o teu remédio. E isso
independe de sermos tocados pelo Espírito Santo ou não. Essa já é uma ordem dada. Ordem dada não se discute, se cumpre. Por isso que Jesus perguntou para aquele homem no poço de Betesda: queres ser curado? Quando alcançamos a cura, nós saímos do estado de prostração e passamos a servir Jesus com alegria. Você está alcançando a sua cura neste momento. Por isso, saia desse estado de prostração, não fique mais prostrado e passe a servir Jesus com alegria. E eu quero concluir essa minha mensagem de hoje dizendo que você quer que essa febre que te assola lhe deixe, você que está ardendo em ódio, você que está com mágoa no seu coração, você que está com rancor, talvez até em uma profunda tristeza. Quero te dizer uma coisa: Jesus pode tratar dessa enfermidade em sua psique hoje, agora. Basta você crer. Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Você pode até ter que tomar algumas medicações para lhe ajudar a controlar os seus nervos, mas abençoado por Jesus. Talvez você precise até de um neurologista, mas saiba que o médico dos médicos precisa tratar sua alma e seu espírito primeiro. Sem ele, nada vai para frente. Se não tomarmos a sua medicação, que é aplicamos a sua palavra em nossas vidas. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, é alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. A palavra de Deus nos fortalece. Pense nisso e seja curado agora, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, você que está me ouvindo do outro lado. Talvez você esteja precisando de uma cura. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Jesus está te curando agora. Levante-se, não fique mais prostrado e sirva a Jesus com alegria. Recebe a cura aí agora onde você estiver e recebe o teu milagre, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe povo de Lages, povo de Santa Catarina, povo do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, aonde essa mensagem estiver chegando agora. Deus abençoe cada um de vocês. No nome de Jesus, e eu sou o presbítero José Roberto. Em mais um encontro com a Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus mais uma vez, agradecer ao pastor Elson Santos, o meu irmão, meu amigo também, assim como o pastor Elson, o diácono Jean Carlos. Agradecer a vocês, que Deus possa abençoar grandemente a sua família, sua casa, seu trabalho, seu ministério. E Deus também possa abençoar grandemente e poderosamente esta rádio, toda a equipe, que as bênçãos de Deus encha
esta rádio em abundância e que esta rádio ela venha produzir frutos mais do que ela já tem produzido e que ela seja ouvida e que pessoas sejam alcançadas para serem curadas, para serem transformadas, libertas, salvas. E eu creio que através desta rádio, nesse 1 ano de programação, eu creio que muitas vidas foram transformadas através desta rádio, que é a rádio Web Gospel Serrana. Eu quero orar com você neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradeço, em primeiro lugar, pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho. Te agradeço por esta palavra linda e maravilhosa. Te agradeço, Deus, pela vida de cada ouvinte que me ouviu, que recebeu essa palavra, que recebeu essa mensagem em seu coração. Que cada uma, Pai, possa ser curada da maneira no qual ela está precisando ser curada. Que cada uma dessas pessoas possa receber o seu milagre, Pai, neste momento, da forma que elas estão precisando receber. Abençoa a vida do pastor Elcio, diácono Giancarlo, seus familiares. Obrigado, meu Deus. Te agradeço por esta oportunidade de poder pregar a tua palavra, o teu evangelho da salvação, de maneira que muitas pessoas estão sendo alcançadas ao mesmo tempo, Deus. Toda a glória é para ti, toda a honra é tua, porque só o Senhor é digno, Deus, de ser adorado, de ser exaltado, no nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez, caros ouvintes, e até o próximo sábado, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Abraço, pastor Elcio, um abraço, diácono Jean Carlos, um abraço aí para toda a equipe da Rádio Web Gospel Serrana, no nome de Jesus.